Mais um podcast Microdata Sistemas, sempre um tema super importante e olha, imperdível. O tema de hoje, o convidado de hoje, planejamento sucessório, Daniel. É isso aí, desafio, né, Denise? Vamos ter um papo quente sobre esse assunto. Muito bom. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise, da área de sucesso do cliente da Microdata, e a intenção é trazer sempre um conteúdo muito bacana e relevante para os empresários do nosso querido segmento têxtil. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, Daniel. Obrigada, viu, Daniel, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Denise. E vamos falar de um tema muito interessante, né? Planejamento sucessório empresarial. Exato. Tema quente, né? Quente, importante e essencial, né? E a conversa vai ser boa. Vai, muito Eu queria que você se apresentasse, Daniel, falasse aí o seu nome, né? Um pouco rapidamente aí do seu trabalho. Bom, meu nome é Daniel, eu tenho uma empresa chamada D1R, Gestão e Tecnologia. Eu atuo já há alguns anos em diversos setores, né, inclusive o têxtil. E o nosso objetivo, o objetivo da minha empresa é apoiar o empresário, né, especialmente as médias empresas, no trabalho de gestão, né, como um todo. Desde a parte de vendas, área financeira, tudo que concerne a administração, né, tudo que concerne o negócio do empresário é o objetivo da minha empresa, né? Eu atendo esse empresário e tenho, né, toda a minha equipe que presta esse serviço em conjunto. Bacana. E, afinal, o que é planejamento sucessório empresarial? Como é que você define isso? O planejamento sucessório, ele deveria ser assim, um assunto tão importante quanto diversos outros que são abordados nas empresas do dia a dia, né? O empresário ele fica muito focado na área financeira, muito focado na parte comercial, nas vendas, com razão, mas acaba deixando esse assunto, às vezes, para um outro momento. E o que é o planejamento? É incluir, né, a necessidade de entender que em algum momento ele não vai estar à frente da empresa. Então ele precisa começar a pensar nisso o quanto antes, né? É meio que impossível, né, o pessoal ter essa cabeça no sentido de que vai abrir um negócio e pensar em planejamento sucessório. Óbvio que é pouco comum, mas se você for ver, seria o ideal. Você imaginar já um negócio em que assim que você venha abrir, você já pense como será para as próximas gerações, se você pensa em profissionalizar a gestão, se você pensa em fazer uma transição com a família, né, com o filho, por exemplo. Então, o planejamento, acho que ele primeiro, a resposta, né, de uma decisão em montar isso, em planejar. Então, primeiro você tem que estar aberto a isso e aí depois você faz toda uma estruturação no sentido de começar a realizar. Com a escolha da pessoa que vai estar assumindo o seu posto, não necessariamente te excluindo, né? O planejamento ele tem uma característica de fazer isso de uma forma conjunta. Partindo para a decisão, a gente vai realmente para a execução. E aí começa a introduzir isso na empresa e faz da forma mais tranquila possível. Ah, bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? É aquele momento onde existe uma consciência de Isso. que nós não estaremos aqui para sempre, né? Exatamente. Então, você às vezes constrói uma empresa durante uma vida toda, Exato. né? E aí chega aquele momento de que às vezes você quer diminuir um pouco o ritmo ou quer se aposentar. A empresa já está aí, já é um negócio consolidado, né? E como que eu faço essa transição, né? É o que você falou, existem alguns caminhos possíveis para isso acontecer, né? Você pode dar algum exemplo para a gente desses caminhos? Então, o primeiro aspecto que eu entendo na escolha do sucessor é o tanto que você já envolveu o sucessor no seu negócio. Então, vamos pegar um exemplo de um empresário que tem filhos jovens. O ideal, uma vez decidido pela sucessão, ainda que jovens, começar a trazê-los para a empresa, explicar como ela funciona, começar a perceber qual é a vocação de cada um deles, porque a empresa tem diversas áreas. Então, muitas vezes você quer um administrador para tocar a empresa inteira e você vai perceber que o seu filho, o seu sucessor, ele tem uma habilidade voltada mais para uma determinada área. Então, você envolvendo, né, eu estou imaginando um filho, pode ser outro parente ou até uma administração profissional, só que no caso da profissional, geralmente é um funcionário de confiança, alguém que você tem uma história também e por algum motivo você entende que não vai deixar isso na família e acaba nomeando essa pessoa. Então, como parte realmente da escolha, a introdução, né, o quanto antes possível, pensando em filhos quanto mais jovem possível, uma vez checando, vendo a aptidão, começa a envolver nas reuniões, começa a envolver no planejamento estratégico. Se você não tem um planejamento estratégico, é a hora de montar, porque aí você começa a se surpreender, né? Você, de repente, vai
transferir uma empresa para alguém que pode ser que você não esteja tão organizado, né? Você pode realmente não estar com foco e para o seu filho vai ser muito difícil, ou para o sucessor, dar sequência em algo que talvez você não saiba aonde você quer chegar. Então, eu diria que é escolher organizar a empresa e dar oportunidade para ele aprender, mas também opinar, para que haja o desejo desse sucessor em seguir o negócio, mas também realizar as mudanças para que tenha a ver com ele, para que comece a ter as características de personalidade dele. Então, como, especialmente, sem falar ainda de parte documental e tudo mais, que eu acho que não é o principal, mas eu vou falar também, eu acho que parte daí, esse seria o como. Entendi. Então, vamos lá. Às vezes, quando as empresas nascem, elas, como você disse, o foco é crescer, né? Então, a parte da organização fica um pouco colocada de lado, né? Então, às vezes é tudo muito manual, pouco profissional, né? Então, às vezes, você acredita então que a partir do momento que eu faço, que eu tenho essa consciência da necessidade de preparar a empresa para esse processo sucessório, eu também preciso lembrar que eu tenho que transferir uma empresa mais organizada e mais profissionalizada, mesmo que seja para o meu filho, né? Então, você diria que são processos que precisam correr paralelamente, Exato. Daniel? Isso explica, às vezes, alguns filhos, né, sucessores de empresários, não necessariamente terem interesse em dar sequência ao negócio do pai, porque eles acabam observando um negócio relativamente desorganizado ou com alguma metodologia que, na opinião deles, é mais antiquada. Aí a gente já começa a falar um pouco de choque de geração. Então, quando você se propõe a dar o espaço e, por exemplo, montar um planejamento estratégico em conjunto, que eu insisto muito nisso, que a gente acaba montando o planejamento operacional, acaba montando o orçamento anual, que são coisas da administração, né, para você tocar o dia a dia. E sai do estratégico porque você não se dá conta da importância, porque realmente no Brasil as coisas são difíceis. Você acaba olhando o dia a dia, você não fica pensando, cara, como que eu vou pensar num país, né, para daqui muitos anos se o dia a dia é difícil? Só que num momento como esse é uma oportunidade, porque aí você senta, né, traz a sua equipe. Uma coisa muito importante tem que ser pensada, não é só a adaptação do seu filho junto a você, o seu dia a dia, o que ele vai fazer que você faz. E a recepção da equipe em relação a essa pessoa. Você não pode, sem um planejamento adequado, envolvendo pelo menos a sua liderança, ter uma expectativa de que ele vai ser bem ou mal aceito, porque essa liderança também pode ficar confusa. Ela pode não entender, mas eu vou perder meu espaço, ele vai estar no seu lugar, ele vai ocupar um espaço diferente. Aí entra a questão da comunicação, ela tem que ser clara, tem que ser desejo, né, seu, externado isso para os seus funcionários e eles participarem desse planejamento sucessório. No momento que você reúne sua equipe, monta seu planejamento estratégico, você vai avaliando a aptidão do seu filho ou do nomeado e vai introduzindo ele aos poucos na organização, sem tanta pressão, né, para que ele possa aprender. E aí, naturalmente, você vai perceber por onde que ele vai seguir até chegar num nível realmente se tornar um administrador da empresa como você. E realmente você precisa passar para ele uma empresa organizada, porque a gente está falando aqui da parte de gestão, né, mas daqui a pouco é importante a gente falar um pouco dessa questão até de documentação, né, transferências de cotas, né, questão patrimonial, né, então, sim, você não pode transferir um problema para ele. Então, você precisa, além do fator humano, organizar as finanças, organizar as vendas, para passar o mais redondo possível para que ele dê sequência de forma saudável. Senão ele acaba pegando um problema, né? Então, justamente ele vai querer. Entendi. Então vamos lá, né? Existem então uma série de construções de pontes de confiança e realmente de organização também, porque é aquilo que você falou, ninguém quer dar um problema, né? E é importante realmente isso que você disse, né? É preciso que haja pontes de confiança sendo construídas ao longo do tempo, assim como aconteceu com o pai, né? Esse herdeiro ou sucessor, ele também precisa conquistar a confiança da equipe, né? Porque tem pessoas, obviamente, estratégicas em todos os negócios e que ele não vai querer perder. Agora, Daniel, você acredita que para você empoderar o filho, você vai necessariamente desempoderar o pai? Ou De forma isso nenhuma. De não forma é nenhuma. assim que acontece? Até porque aí já iria gerar perante a equipe o primeiro choque. Se uma equipe que recebe o filho percebe que o pai já não tem mais nenhum poder ou que o filho
chegou na empresa, né, sem o respeito devido ao pai, né, pela forma que ele foi introduzido ou pelo comportamento dele, você começa a perder sua equipe. Então, na verdade, a equipe tem que entender que por ser uma transição, cada um vai ter um espaço, né? O pai no sentido de delegar as informações, né? Tá passando realmente a forma de trabalhar, tá ouvindo o filho, e o filho irá aos poucos assumindo sem esse choque. Então, por isso, inclusive, o comportamento do pai e do filho, ele precisa ser exemplar perante o grupo e até para a gente não criar um problema fora da empresa. Porque quando você traz um familiar para dentro da empresa, no caso um filho, você traz uma relação com muitos sentimentos, né? Que até o momento, quando está fora, você trata apenas do lado de fora essa questão familiar. No momento que ele entra, esse pacote de emoções ele vem em conjunto. Você não vai conseguir separar o pai do filho, por mais que você, né, e nem ele vai se sentir menos seu filho, né, pelo fato de ser naquele momento um profissional no meio de uma transição. Então você tem que estar realmente preparado, né, para isso e ter esses cuidados, e a gente assessora nisso. Meu trabalho, o pessoal fala, pô, né, eu tenho o know-how na parte administrativa, financeira, comercial, na gestão da empresa. Mas uma boa parte do meu trabalho, né, na organização, questão de documentação, toda essa parte formal também. Mas eu diria que a parte mais importante é nessa, onde a gente traz esse filho para dentro do negócio sem gerar um choque na família e para os funcionários. Aí é saudável e todo o resto se ajeita. Você vai trabalhar a questão comercial, vai trabalhar as vendas, vai trabalhar os maiores clientes, vai trabalhar a sua carteira de modo geral, área financeira, tudo. Agora, esse processo tem que ser perene para que ele tenha continuidade, senão ele para. E aí você joga tudo fora. Que interessante isso que você está dizendo, né? Porque você está trazendo uma ideia de muito respeito nesse processo como um todo, como é uma competência que todos precisam ter, né? O respeito, tanto o pai pelo filho, pelo colaborador, muito interessante. E você já participou ativamente de algum desses processos, assim, que você conseguiria resumidamente nos contar? Participei de diversos processos, né, e participo ainda, né, nas empresas que eu atuo. Tenho cases muito bons de situação em que eu cheguei no momento que os filhos já estavam entrando no negócio, o pai participava mais timidamente e eles careciam muito do conhecimento técnico. Eles não tinham ideia de como conduzir uma empresa e eu acabei entrando praticamente para ensiná-los, né, para ajudar nessa gestão, apoiar essa gestão, um mentor, né? E aí a gente aprofunda, né? Não é um mentor teórico. A gente realmente entra nos detalhes do processo. A gente vai área por área, faz os mapeamentos, busca as melhorias, né, trabalha as ações, cria as metas, busca resultado. É um trabalho para resultado. Existe lógico, sempre haverá a parte humana, porque sem ela nada acontece, mas o foco é produzir resultado, produzir caixa, né, produzir um interesse dos empresários manterem o negócio deles, porque não tem sentido, como eu falei no início, um negócio com problema. Então, tenho essa situação, inclusive uma que eu vivo hoje, que é uma transição já onde está tendo realmente uma tutoria, vamos chamar assim. Tem situações em que a gente está preparando, está numa etapa anterior, porque a empresa precisa ainda se organizar para que realmente um sucessor tenha esse interesse para que ele entre. Então, a gente está realmente, sim, ajustando as questões, né, de organograma da empresa, redefinindo as responsabilidades dos funcionários, realmente organizando, revendo base de clientes, né, entendendo qual o futuro dessa empresa, o mercado que ela atua, se tem possibilidade de continuidade de crescimento ou não, para aí ir incluindo ele aos poucos, né, o sucessor, num ambiente menos confuso, né? Entendi. E durante esse processo, existe educação financeira Total. dos herdeiros envolvida? Total. Assim, existe uma educação que eu diria familiar. Eu vou além dos herdeiros, porque o herdeiro, ele participa de um contexto, né? Então, mesmo ele sendo o sucessor, a gente precisa falar um pouco de família, né? Como que é um irmão que vem a não suceder, ou a própria mãe, ou o pai, dependendo de quem é o sócio da empresa. Qual que é o ambiente familiar que ele se encontra? Então, ele vai receber todo esse treinamento da educação financeira e, naturalmente, outras pessoas que podem ter alguma interferência na empresa, ainda que não sucessores, precisam ser envolvidas, direto ou indiretamente, ou participam diretamente ou indiretamente. Essas informações têm que chegar até essas pessoas para que elas entendam a mudança e não atrapalhem o sucessor, porque senão ele se sente pressionado. Ele pega uma organização que não tinha isso,
de repente começa a ser cobrado que ele tenha organização financeira, se ele não tiver apoio dos demais, ele fica sozinho. E aí o sentimento de solidão ele vai querer abandonar. Olha que interessante, né? Nossa, quantas variáveis, né? Quantas questões que precisam ser tratadas, né? Mas, como sempre, a questão humana vem antes das outras, né? Sim, porque a gente aprende, né? Eu sempre falo, você pega, mas e a documentação, né? Ué, vamos estudar, vamos fazer, a empresa tem determinadas cotas, vamos transferir em vida, vamos recolher o ITCMD ou não vamos fazer uma transferência de cotas anual dentro da isenção do ITCMD, vamos nomear ele num futuro administrador ou vamos manter o pai administrador e ele se torna um cotista no futuro. Tem muita coisa. A gente teria que ter um outro podcast só para falar da parte que eu chamo burocrática. Entendi. Só que ela só tem sentido se essa outra parte que eu falo, que é o alicerce, for feita. Porque o documento depois não vai servir para nada, porque ela foi mal feita. Então existe sim, a empresa oferece esse planejamento que envolve a parte tributária, questão muitas vezes patrimonial, né? Porque você fala em sucessão, mas de repente não é só a sucessão da empresa e os patrimônios fora a empresa. Aquilo foi conquistado. Tem o patrimônio operacional da empresa, que de repente vai ser sucedido nas cotas da empresa. E o patrimônio pessoal? Você já pensou em ter uma administradora de bens para que essa administradora também possa vir a fazer a sucessão, né? E cuidar desses bens pessoais? E a parte pessoal sua, ele consegue, além da empresa, também administrar no futuro essa herança? Isso tudo entra. A gente está formando um profissional, um empresário que não vai administrar sua empresa, ele tem que saber administrar a vida pessoal financeira que ele vai herdar. Nossa, que interessante, né? E, Daniel, qual que é o papel da tecnologia nessa questão toda, né? Porque eu acho que o papo está bem interessante, porque a gente está falando exatamente da onde as coisas começam, né? E que existem ferramentas várias, né, possíveis de serem utilizadas. E a tecnologia da informação, qual que é o papel dela nesse contexto? Vamos dar um exemplo. A gente chega numa empresa, porte pequeno, médio, e ela não tem um ERP, né? Vamos imaginar. Ou ela tem e não usa corretamente, a empresa é planilha de Excel para todo lado, né? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Como que você organiza uma empresa assim, se cada um quer fazer do seu jeito? Então você precisa avaliar o quê? Eu preciso ter um sistema com uma regra, com um parâmetro, em que seja esse funcionário que está hoje ou um outro que vem entrar, vai saber manusear sem fazer do jeito dele. Ele tem que fazer da forma corporativa. Você não faz isso com planilhas, você precisa de um sistema que centralize. Idem à venda, você tem uma série de clientes, mas você não sabe muito bem onde estão esses clientes porque está na cabeça do seu gerente de vendas, porque você não tem um CRM. Como você não tem um CRM, se esse cliente for embora, talvez você não vai nem perceber. Só no momento que ele sair da empresa, você vai notar, nossa, eu perdi esse cliente, porque você não tem nenhuma forma de controle. Então, se você não tiver a tecnologia ao seu lado, na cabeça de ninguém fica. Você não guarda as informações, os processos se perdem. Então, obrigatoriamente, a tecnologia tem que estar nesse processo. Tanto é que minha empresa, quando eu escolhi o nome, é D1R, Gestão e Tecnologia. Porque eu sozinho, sem a tecnologia, mesmo com a boa vontade de todos os funcionários, a gente não consegue implantar e manter. Porque muitas vezes até você implanta, você põe aquela parafernália de planilha de Excel para todo lado para fazer os controles, você vira as costas, ninguém mais está usando. A tecnologia não, você realmente ensina, cria um processo, põe o sistema para rodar e aí isso se mantém. Com cuidados, lógico, mas se mantém, né? Você sempre está revisitando, porque senão pode cair também. Muito interessante isso que você está dizendo, né? Porque eu gosto muito daquela frase, Daniel, quem tem informação tem poder, né? E é muito interessante como, às vezes, eu chego nas empresas e eu percebo que o empresário ele não se dá conta do perigo que é, às vezes, você não fazer a cadeia de custódia, né, correta das informações estratégicas da empresa. Né, porque a gente percebe que tem muito colaborador que, às vezes, até por uma insegurança, né, por achar que é um caminho dele se sustentar na empresa, Exato. ao invés de ele compartilhar as informações, ele segura para ele, né? Exato. Eu falo que é meio síndrome da minha coisa, né? É. E não é, né? As informações que são pertinentes ao trabalho que você realiza numa empresa são de propriedade da empresa. Exato. Né? E o ERP, ou um sistema de gestão, uma das missões dele é exatamente essa, né? Dar fluência e visibilidade de tudo aquilo que é pertinente
as áreas operacionais e estratégicas para que você possa transformar essa informação teoricamente aleatória num dado que você pode usar uma construção estratégica em cima dele, né? Em complemento, você vê que interessante. Você cita essa postura que muitos funcionários acabam tendo. E aí, eventualmente, esse funcionário quer sair de férias. Ele não consegue, ou se consegue, vira um caos. É tanta dificuldade em delegar que ela se torna necessária porque ela criou um mundo só dela, que só ela entende, entendeu? E depois, até para ela se recolocar no mercado de trabalho, tem dificuldade, porque o mundo é tão particular dela, não é corporativo, que talvez outra empresa vai olhar para aquilo e falar, cara, isso nem me interessa tanto porque é algo que você fazia só para essa outra empresa e que eu tenho um sistema, por exemplo, e as coisas rodam de forma organizada. Eu não preciso que você faça tudo isso. Tudo isso que você está dizendo que você faz aqui leva 2 horas. Você está me falando que leva 2 dias. Então, acho que é uma perda mútua num caso como esse. E tem a questão da própria carreira, né? Porque Exato. se eu me faço tão necessário naquela posição que eu não crio uma possível sucessão para a minha própria posição, como que eu vou ser promovido ou participar de um processo seletivo que seja interno, né? Essa pessoa não pode sair dali, porque senão a casa cai, né? Exatamente. Então, isso é nocivo por vários pontos de vista. Né? E eu acho que a tecnologia ela está aí para dar fluência, né, para as empresas e para a vida das pessoas também. Concordo Né? totalmente. Daniel, e assim, pelo seu ponto de vista, né, voltando um pouco lá no início da sua fala, achei muito interessante, né, que quando você faz uma transição de geração, é uma hora que você tem uma grande oportunidade de arrumar a casa, né? Essa é a hora. Então, se eu vim crescendo ali, meio catando cavaco, né? E aí, Isso. que bacana. Então vamos lá, eu vou passar uma bola redonda, né? Seja para o meu filho, seja para um profissional de mercado, numa empresa sadia financeiramente e tal. Só que para isso, a gente, é o que você falou, antes de mais nada, é um grande diagnóstico, né? É você pegar e ter clareza das informações que você tem ali. Agora, e se você não tem um sistema de informações e você acaba não podendo confiar naquilo que você está usando para tomar decisão? Que impactos isso pode trazer? Primeiro, antes até de eu responder o impacto, você tem que pensar na solução, porque você não pode continuar assim, né? Então, você precisa dar um passo atrás. Então, em vez de você entrar numa etapa de diagnóstico, porque diagnóstico, quando eu começo nas empresas, eu faço de informações confiáveis. Quando a empresa não tem, eu dou um passo atrás e eu começo a levantar as informações. Só que as informações que eu venho a levantar, minha ideia é já colocar dentro de um sistema, para que isso não se perda, não tenha uma perca disso novamente. Então, esse é um primeiro passo. Agora, a primeira resposta é justamente, por não ter, você já tem um atraso. Então, o primeiro impacto, por você não ter um sistema adequado, você não ter isso organizado. Então, nesse plano seu sucessório, você já vai ter um atraso que você vai ficar um bom tempo levantando, corrigindo, arrumando até que você coloque isso dentro de um sistema. Então, o atraso é o primeiro delas. E se você insistir em não fazer dessa forma e usar informações erradas, óbvio que você vai tomar decisões erradas. E aí o impacto é terrível, porque imagina numa sucessão de decisões erradas e o sucessor ele entender que foi por culpa dele, quando não é. Né? De repente ele foi colocado numa situação que nem quem está lá há anos sabe o que está fazendo. E aí recai sobre as costas dele. Pronto. Dificilmente ele vai pensar novamente em seguir, né, nesse plano de sucessão e vai se decepcionar muito. Então, essa é a importância. A gente tem que seguir passo a passo do plano sucessório, que nada mais é do que um plano de organização empresarial e, na maioria das vezes, familiar. Porque quando você pega naturezas de empresas médias, pequenas, que são familiares, é de se pensar muito no aspecto das finanças pessoais, da família e também no impacto disso para a empresa. Então, assim, dificilmente, né, a gente consegue analisar só a empresa. Em algum momento, o assunto que envolve a família, né, e a forma com que ela lida com as distribuições de lucros e tudo mais, podem entrar. Lógico que isso é uma questão pessoal do empresário, não é obrigado. Mas se de alguma forma isso também comprometer a empresa, faz parte também do trabalho uma avaliação nesse sentido e, assim como a empresa, ser montado um plano para que isso não venha atrapalhar a empresa. E, Daniel, você acredita que a construção correta dos indicadores que passarão a ser analisados também é uma parte importante desse trabalho? Ele é vital, toda empresa precisa ter os KPIs, ter os indicadores,
mas depois da organização. Porque se você já começa pelos indicadores, porque às vezes é uma ansiedade muito grande, né? Começa um trabalho como o meu, já quero mostrar número e indicador, geralmente a gente deixa as pessoas até nervosas, porque ou o número não é confiável do indicador que você criou, então ele acaba não servindo para muita coisa, ou ele não está muito bom. Então, realmente, uma etapa antes da criação dos indicadores, eu volto a insistir, né, nessa questão da organização, e aí você tem a escolha. Aí você vai realmente escolher os indicadores mais pertinentes à sua área, né? Se é uma indústria, então nós vamos precisar de indicadores que meçam sua produção, sua entrega, né? Sua velocidade, seu lead time. Tem inúmeros indicadores, sua eficiência, né? Inclusive, hoje em dia a gente tem tecnologias aí que a gente consegue extrair eficiência, por exemplo, dos teares de outras máquinas de forma automática, não precisando mais de relatórios, planilhas e tudo mais. Faz, inclusive, interfaces dessa informação com todo o montante dos KPIs que a gente vem a criar na empresa. Então, sim, a gente escolhe, né, esses KPIs, não pode ser também demais, senão a gente se perde em indicadores, mas vai enxergar a tua empresa do ponto de vista produtivo, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de clientes, né? Quando eu falo, não é nem a venda, e sim a retenção do cliente, do ponto de vista humano, né? A satisfação do funcionário, a retenção do funcionário, como é que está o teu turnover, e o financeiro, né? Que todo mundo sempre fala do financeiro em primeiro lugar. O financeiro, ele é consequência, ele não vem em primeiro lugar. Salvo você ser um banco, né, que talvez o financeiro seja o primeiro e olhe lá, porque o banco também tem toda uma história até chegar no financeiro, mas no caso de uma indústria, no caso do comércio, o financeiro ele vai ser consequência dos acertos e dos erros de todos os outros, pode ter certeza. E olha, nós preparamos uma surpresinha, o Daniel estava falando em KPIs, né? Se você quer entender um pouquinho melhor o que é esse assunto, nós preparamos um e-book para você. Então você vai mandar um e-mail lá para o vendas@microdatasystemas.com.br e pede o Denise, você pode me mandar aí o e-book que vocês prepararam sobre os KPIs? E vai ser um prazer mandar esse material para você. Daniel, para a gente concluir, né, assim, eu sei que é difícil a gente dar conselho, né, até que fala que é melhor vender, né, mas assim, o que você acredita que pode ser uma fala que vai inspirar alguém que sabe que precisa iniciar esse processo, mas ou tem medo, ou não sabe por onde começar, né? Eu sei que tem algumas crenças que precisam ser desconstruídas, né? Porque quando você fala de sucessão, parece que a gente está falando em vida que termina, e não é, às vezes é uma vida nova que Exato. começa, né? Esse... Para a pessoa que consegue aí mais tempo para fazer, de repente, realizar um sonho, né? Então, o que você diria, assim, um conselho seu para quem está nesse momento e não sabe muito bem por onde começar? O primeiro, pensando em sucessão de filhos, né, de familiares, que não necessariamente tudo que você, empresário, sofreu, que o seu filho, o seu sucessor tenha que sofrer. Acho que é o primeiro conselho. Então, tudo que você teve que aprender na raça, que ninguém te ensinou, que ele possa ter uma assessoria, né? Que ele possa realmente sofrer menos aprendendo com os erros e com os acertos. Eu acho que isso é até uma decisão de amor. Então, é a primeira, né, questão. Sendo uma sucessão profissional, lógico, os valores também são os mesmos, porque a empresa é a mesma e a necessidade dela gerar valor é o mesmo. Mas que você realmente escolha muito bem, né, quem serão esses profissionais ou um profissional da sua organização, e que aquilo que venha realmente, eles, né, sendo escolhido, represente aquilo que sua família quer, que o trabalho que ele vai desempenhar dentro dessa empresa seja aderente com o que existe de planejamento que sua família deseja, para não ter conflito, para que ele não trabalhe numa empresa, comece a produzir resultado, fazer mudanças que são diferentes dos valores que você acredita e do que você deseja. Acho que são esses os dois conselhos. Que bom. Daniel, muito obrigada. Que papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai contribuir aí para a vida de muitas pessoas, empresários ou não, né? Mas foi um papo muito gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sucesso, né, para todos os empresários. Daniel, muito obrigado. Olha, foi um prazer te ouvir. E olha, você que está aí, que esteve conosco, esse material ele fica na íntegra no nosso canal da Microdata e também aos poucos aí, né, pílulas de informação nas nossas redes sociais. E olha, vou aguardar você para o próximo, não vai perder, fica de olho.